Mis hermanos, Meus irmãos, la segunda epístola de Pedro a segunda epístola de Pedro era o es una carta muy importante. é uma carta muito importante. Se escribe al final del ministerio de Pedro. Se escreve no final do ministério de Pedro. Pedro percibía que ya iba a partir con el Señor Pedro ele percebia que ele já ia partir para o Senhor y él estaba mirando las iglesias e ele estava olhando as igrejas y viendo cómo ellas estaban sufriendo e vendo como elas estavam sofrendo y estaban siendo asediadas por los falsos maestros. e estavam sendo assediadas pelos falsos mestres. Además de la fuerte persecución que ya estaba enfrentando la iglesia, Além da forte perseguição que as igrejas estavam enfrentando, la iglesia se estaba viendo amenazada as igrejas se estavam vendo ameaçadas por la apostasía, pela apostasia, por el engaño espiritual. pelo engano espiritual. En ese contexto, E nesse contexto, Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, escribe esta carta escreve essa carta con el fin de advertir a las iglesias com o fim de advertir as igrejas acerca del engaño espiritual. sobre o engano espiritual. Yo no voy a estar considerando la carta. No. Eu não vou estar considerando a carta En su contexto histórico, em seu contexto histórico. simplemente Simplesmente, yo voy a tomar los asuntos que Pedro habla eu vou pegar os assuntos que Pedro fala para hablar del crecimiento espiritual. para falar do crescimento espiritual. Sin embargo, No entanto, debemos entender el contexto histórico nós temos que entender o contexto histórico para no hacer una interpretación equivocada de estos pasajes. para não fazer uma interpretação equivocada dessas passagens. Entonces, nuestro estudio de estos días Então, nosso estudo nesses dias va a ser acerca del crecimiento espiritual y sus desafíos, vai ser acerca do crescimento espiritual e dos seus desafios, a la luz de segunda de Pedro. à luz da segunda epístola de Pedro. Ahora, Agora, el crecimiento espiritual o crescimento espiritual es uno de los principales temas del Nuevo Testamento. é um dos principais temas do Novo Testamento. Todo apunta Tudo aponta a que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que nosotros lleguemos que nós cheguemos a la madurez à maturidade espiritual. espiritual. Ese es un tema muy importante. Este é um tema, um assunto muito importante. Y esta carta, E esta carta, de manera interesante, de maneira interessante, menciona mucho la palabra crecimiento. menciona muito a palavra crescimento. Tal vez un pasaje principal Talvez uma passagem principal está ahí en el tercer capítulo, en el verso 18, está no terceiro capítulo, no versículo 18, donde Pedro dice, aonde Pedro diz, concluyendo la carta: concluindo a carta: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. El propósito de Dios O propósito de Deus es que todos é que todos sus hijos seus filhos crezcan cresçam en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ahora, Agora, el crecimiento espiritual o crescimento espiritual no siempre está unido nem sempre está unido al aspecto temporal. ao aspecto temporal. Muchos años de creyente Muitos anos de cristãos no necesariamente es un sinónimo de madurez. não necessariamente é um sinônimo de maturidade. Que seamos parte de una iglesia grande y que crece Que façamos parte de uma igreja grande e que cresce no es sinónimo de madurez espiritual. não é significado de maturidade espiritual. Que estemos ocupados en muchas actividades cristianas tampoco es señal de madurez espiritual. Que estejamos ocupados com muitas atividades cristãs tampouco é sinal de um crescimento espiritual. Pero estos pasajes
Mas essas passagens nos van a mostrar nos vão a mostrar de manera clara de maneira clara y e contundente contundente lo que Dios espera o que Deus espera en cuanto a la madurez espiritual de su pueblo. com respeito à maturidade espiritual do seu povo. Ahora, mis hermanos, Agora, meus irmãos, no piense não pensem que tal vez este aspecto que talvez esse aspecto simplemente tiene que ver con los hermanos nuevos creyentes, tenha a ver simplesmente com os irmãos recém-convertidos, o simplemente tiene que ver con los jóvenes. ou simplesmente tenha a ver, está relacionado aos jovens. No sé aquí Não sei aqui si existe algún hermano se existe algum irmão que piense que pense que ya llegó a la estatura del varón perfecto. que já chegou à estatura do varão perfeito. Si él está aquí, Se ele está aqui, él puede salir. esse irmão então ele pode sair. Los demás, Os demais, vamos a estar atentos a la palabra vamos estar atentos à y palavra. vamos a hacer aplicaciones E vamos fazer aplicações diretas para cada uno de nosotros. para cada um de nós. Amén. Amém? Este pasaje que leímos Este versículo que lemos nos muestra tres aspectos: nos mostra três aspectos: la base del crecimiento, a base do crescimento, los ingredientes necesarios para el crecimiento os ingredientes necessários para o crescimento y el fruto del crecimiento espiritual. e o fruto do crescimento espiritual. Entonces vamos a leerlo rápidamente Então vamos ler rapidamente para ir comenzando a considerar la palabra. para começar a considerar a palavra. Lo primero, la base, O primeiro, a base, el fundamento, o fundamento, se encuentra en los primeros 3 versículos. se encontra nos primeiros 3 versículos. Dice así: Diz assim: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Estos son los destinatarios Estes são os destinatários que Pedro los describe, que Pedro os descreve, no como cristianos de un lugar, não como cristãos de um lugar, como Pablo hacía generalmente en sus cartas, como Pablo fazia geralmente em suas cartas, sino los describe senão os descreve por la fe que ellos tienen. pela fé que eles têm, Una fe uma fé igualmente preciosa que la nuestra. igualmente preciosa a nossa. Esta es una carta universal. Esta é uma carta universal. Está dirigida Está a dirigida todos los que tienen una fe igualmente preciosa como la del apóstol Pedro. a todos os que têm uma fé igualmente preciosa a que tem o apóstolo Pedro. La fe en Cristo, A fé em Cristo. la fe en el Evangelio, A fé no Evangelho. la fe del nuevo pacto, A fé no novo pacto. la fe que tenemos todos los verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo. A fé que tem todos os verdadeiros filhos de Deus nascidos de novo. Y ahora en el verso 2, E agora no versículo 2, los deseos de Pedro para estos creyentes. os desejos de Pedro para estes cristãos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. El deseo de Pedro para estos oyentes: O desejo de Pedro para estes ouvintes, que la gracia, la paz y el conocimiento sean multiplicados en sus vidas. que a graça, a paz e o conhecimento sejam multiplicados em suas vidas. Ahora vamos a ver la base del crecimiento. Agora vamos ver a base do crescimento. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos são dadas. Aquí Pedro nos dice Aqui Pedro nos diz que todo lo que el creyente necesita para vivir de manera piadosa que todo o crente que necessita para viver de maneira piedosa, que todo lo que él necesita que todo o que ele necessita ya fue dado, já foi dado, ya nos han sido dadas. já nos são dadas.
Cuando la persona se convierte, Quando a pessoa ela se converte, ella recibe la santa provisión del Espíritu Santo, ela recebe a santa provisão do Espírito Santo, que viene con todos los recursos que obtuvo Cristo en su vida, muerte y resurrección. que vem com todos os recursos que obteve Cristo em sua vida, morte e ressurreição. Entonces el creyente Então, o crente es unido é unido a Cristo a Cristo y en Cristo e em Cristo está completo. está completo. El creyente O crente viene a ser heredero vem a ser herdeiro de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, de todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, mediante mediante su divino poder. seu divino poder. Esto no es algo que produce el hombre en su propio esfuerzo, Isso não é algo que o homem vai produzir com o seu próprio esforço. es algo que él recibe É algo que ele recebe por gracia por graça en Cristo, em Cristo, por la operación del Espíritu Santo. pela operação do Espírito Santo. ¿Cómo fue el medio al que llegamos a esto? Como foi o meio que chegamos a isto? El verso no lo dice. O verso nos diz: Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. mediante o conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e excelência. En la medida Na medida que al hombre que ao homem se le revela Cristo se revela Cristo y él se humilla, e ele se humilha, se entrega, se entrega, obedece obedece al Evangelio, ao Evangelho, él pasa a experimentar ele passa a experimentar toda la santa provisión de Dios en Cristo Jesús. toda a santa provisão de Deus em Cristo Jesus. Esa es la base. Esta é a base. Si un hombre Se um homem no ha participado não tem participado del conocimiento del Evangelio de Cristo, do conhecimento do Evangelho de Cristo, si un hombre se o homem no ha nacido de nuevo, não tem nascido de novo, ni ha recibido nem tem recebido la promesa del Espíritu Santo, a promessa do Espírito Santo, es imposible é impossível que él pueda que ele possa experimentar experimentar el crecimiento y la madurez espiritual. o crescimento e a maturidade espiritual. Alejados de Cristo, Distantes de Cristo, fuera de Cristo, fora de Cristo, no hay salvación, não há salvação, ni mucho menos muito menos madurez y santificación. maturidade e santificação. Entonces el tema de segunda de Pedro, Então, o assunto da segunda epístola de Pedro, del crecimiento y la madurez do espiritual, crescimento e da maturidade espiritual, es exclusivamente de hijos de Dios, é exclusivamente aos filhos de Deus, nacidos de nuevo, nascidos de novo, personas que tienen la vida, pessoas que têm a vida, la naturaleza divina, a natureza divina, como dice el verso 4, como diz o verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Entonces, mis hermanos, Então, meus irmãos, Pedro nos pone la base Pedro nos coloca a base de la fe preciosa, da fé preciosa, la base de la fuente donde los cristianos pueden tomar a base da fonte aonde os cristianos podem beber, el conocimiento de o Cristo, conhecimento de Cristo, la naturaleza de Cristo, a natureza de Cristo, las grandes y preciosas promesas. as grandes e preciosas promessas. Todo eso Tudo isso es nuestro é nosso en Cristo. em Cristo. Esa es la base, Esta é a base. ese es el fundamento. Este é o fundamento. Por eso podemos hablar Por isso nós podemos falar los siguientes versículos. os seguintes versículos. Y los siguientes versículos E os seguintes versículos nos van a mostrar vão nos mostrar el compromiso o compromisso que deben tener los creyentes que devem ter os cristãos en relación a la gracia recibida. com relação à graça divina.
nuestra responsabilidad nossa responsabilidade con lo que hemos recibido, com o que temos recebido, con la gracia, com a graça, con Cristo, com Cristo, con sus promesas, com suas promessas, con la verdad. com a verdade. A veces nosotros tenemos una idea desequilibrada de nuestra vida cristiana. Às vezes nós temos uma ideia desequilibrada da nossa vida cristã. Sí, Sim, ciertamente certamente la salvación es por gracia y por la fe, a salvação é por graça e pela fé, no por obras, não por obras, para que nadie se gloríe. para que ninguém se glorie. Es una obra exclusiva de Dios, É uma obra exclusiva de Deus, de Cristo. de Cristo. Eso en cuanto a la salvación. Isso é com respeito à salvação. En cuanto al crecimiento y la santificación, Com relação ao crescimento e à santificação, el aspecto es diferente. o aspecto é diferente. Tiene que ver Tem a ver con lo que Dios ha hecho, com o que Deus fez, mas también tiene que ver mas também tem a ver con lo que nosotros hacemos con lo que Dios nos ha dado. com aquilo que nós fazemos com aquilo que Deus nos tem dado. Hay cristianos Existem cristãos que piensan que pensam que el crecimiento espiritual que o crescimento espiritual no involucra não envolve nuestra responsabilidad. não envolve nossa responsabilidade. Ha habido movimientos en la historia de la iglesia Tem havido movimentos na história da igreja que han anulado que têm anulado la responsabilidad del creyente a responsabilidade do cristão y llevan al cristiano e leva ao cristão a una especie de pasividad mística. a uma espécie de passividade mística. Dios todo lo va a hacer. Deus vai fazer tudo. Yo no necesito esforzarme. Eu não necessito me esforçar. Yo no necesito ser diligente. Eu não necessito ser diligente. Entonces, Então, estos pasajes esses versículos van a tener un buen equilibrio vão trazer um bom y equilíbrio un buen entendimiento e um bom entendimento entre la relación entre a relação de mi crecimiento espiritual do meu crescimento espiritual y mi responsabilidad. e minha responsabilidade. Ahora Pedro desde el verso 5 Agora Pedro no versículo 5 comienza a hablar de nuestra responsabilidad começa a falar da nossa responsabilidade. después de haber colocado un buen fundamento. Depois de ter colocado um bom fundamento. Ahora piense esto, hermanos. Agora pense nisto, irmãos. En un tiempo de crisis, Em um tempo de crise, donde había mucha persecución, onde havia muita perseguição, donde la falsedad y el engaño espiritual está creciendo, aonde a falsidade e o engano espiritual estão crescendo, donde los apóstoles están partiendo con el Señor. aonde os apóstolos estão partindo com o Senhor. Pedro Nos habla específicamente nos fala especificamente de nuestra responsabilidad individual. da nossa responsabilidade individual. Y eso es muy interesante, Isso é muito interessante, porque la iglesia es porque a igreja é lo que son sus miembros. o que são seus membros. Si nosotros crecemos, Se nós crescemos, maduramos amadurecemos y estamos dando fruto, e estamos dando fruto, la iglesia a igreja se va a ver profundamente beneficiada. ela vai se encontrar profundamente beneficiada. Pero si nosotros Mas se nós estamos estamos estancados espiritualmente, estancados espiritualmente, en una especie de enanismo espiritual, uma espécie de enanismo, uma espécie de estancamiento um espiritual, estancamento espiritual, uma fé pequena. entonces Então, a iglesia a igreja y el testimonio e o testemunho, de Jesucristo en la o tierra testemunho de Jesus Cristo na terra se va a ver profundamente afectado. se vai ver profundamente afetado. Entonces miremos lo que Pedro tiene para decirnos Então vamos ver o que Pedro tem para nos dizer en cuanto a nuestra com, responsabilidad. com respeito à nossa responsabilidade. A veces Às vezes no nos gusta esa palabra, não nos gosta essa palavra, a gente não gosta dessa palavra. responsabilidad, Responsabilidade. mas es una palabra importante en lo que vamos a hablar. Mas é uma palavra importante que vamos falar. Dice el verso 5. Diz o versículo 5. Vosotros también, Vós também, no solo Dios, não só Deus, nosotros también, nós também,
Él con nosotros Ele conosco y nosotros con Él. e nós com Ele. No solo Él, Não só Ele, ni solo nosotros. nem só nós. Nosotros también Nós também con Él, com Ele, con su gracia, com a sua graça, con su divino poder, com seu divino poder, con su naturaleza, com sua natureza, con su conocimiento. com seu conhecimento. Nosotros también ¿qué? Nós também que, Poniendo toda diligencia por esto mismo. colocando toda a nossa diligência nisso. Mire esta palabra, Olhem essa palavra, diligencia. diligência. Nosotros también Nós também devemos devemos colocar colocar aspectos aspectos en nuestra vida cristiana, em nossa vida cristã, poniendo. colocando. ¿Ustedes recuerdan cuando los sacerdotes tenían que hacer el aceite de la unción? Vocês se recordam quando o sacerdote ele tinha que fazer o azeite, o óleo da unção? Él tenía una receta Ele tinha uma receita. y esa receta tenía unos ingredientes E essa receita tinha uns ingredientes y unas medidas. e umas medidas. Cuando se juntaban los Quando ingredientes, se juntavam todos os ingredientes, olía cheirava a unción. a unção. La unción de los sacerdotes, A unção dos sacerdotes. la unción de la casa. A unção da casa. Pero los sacerdotes Mas os sacerdotes tenían que colocar tinham que colocar los os ingredientes ingredientes. y los ingredientes juntos, E os ingredientes juntos, en su justa medida, na sua medida certa, davam olor santo, cheiro santo, consagración, consagração, santidad. santidade. De la misma manera, Da mesma maneira, el crecimiento espiritual o crescimento espiritual tiene una receta, tem uma receita, tiene unos ingredientes tem uns ingredientes que cuando están juntos que quando estão juntos y abundan, e abundam, huele eles cheiram a Cristo, a Cristo, a santidad, a santidade, a madurez, a maturidade, a gloria, a glória, a perfección. a perfeição. ¿Cuáles son esos ingredientes? Quais são esses ingredientes? Vamos a leerlos. Vamos ler. Pero aquí Pedro Mas aqui Pedro nos dice nos diz que cada uno de nosotros que cada de nós, en Cristo, em Cristo, en la gracia, na graça, devemos colocar estes ingredientes en nuestra vida em espiritual. nossa vida espiritual. ¿Para qué? Para que El dulce perfume de o Cristo doce perfume de Cristo sea percibido. seja percebido. Vosotros también, Vós também, poniendo toda diligencia. colocando toda a vossa diligência. ¿Qué significa la palabra diligencia? O que significa a palavra diligência? Significa esfuerzo, Significa esforço, compromiso, compromisso, dedicación. dedicação. La salvación A salvação por fe, por fé. la santificación A santificação y el e o crecimiento crescimento requiere diligencia, requer diligência, requiere compromiso. requer compromisso. La falta de madurez, A falta de maturidade, la falta de santidad, a falta de santidade, la falta de conformación a Cristo a falta de conformação a Cristo es una señal é sinal de negligencia, de negligência, de descuido. de descuido. Por eso a veces Por isso, às vezes, nos encontramos con cristianos nos encontramos com cristãos que llevan 10 años, que têm 10 anos, que llevan 20 años, que têm 20 anos, y cuando usted se acerca, e quando 10 anos e 20 anos de vida cristã, e quando você se aproxima deles, ele no huele não cheira a Cristo, a Cristo, no tiene madurez, não tem maturidade, no tiene santidad, não tem santidade, no tiene frutos. não tem frutos. ¿Por qué? Por quê? Negligencia. Negligência. La vida cristiana, hermanos, A vida cristã, irmãos, requer diligência, compromiso, compromisso, dedicación, dedicação, como un músico como músico que tiene que pasar mucho tiempo que tem que passar muito tempo delante de su instrumento diante do seu instrumento para que él aprenda el arte para que ele aprenda a arte y sea una persona virtuosa. e seja uma pessoa virtuosa. Todas las cosas, Todas as coisas, aún en el mundo natural, ainda no mundo natural,
requer cierto grado de compromiso certo grau de compromisso para tener algún tipo de éxito. para ter algum tipo de êxito. Y la idea de Pedro E a ideia de Pedro es que si el cristiano é que se o cristão no es diligente, não é diligente, no es comprometido, não é comprometido, él no va a experimentar ele não vai experimentar la madurez espiritual que Dios espera. a maturidade espiritual que Deus espera. Entonces, Então, la madurez a maturidade requiere requer esfuerzo, esforço, dedicación, dedicação, atención, atenção, disposición. disposição. No existe, hermanos, Não existe, irmãos, essa ideia essa ideia de gracia barata. de graça barata. Una gracia Uma graça que no nos hace responsables. que não nos faz responsáveis. Una gracia Uma graça que no demanda de nosotros que não demanda de nós compromiso, compromisso, dedicación, dedicação, sacrificio. sacrifício. Eso no es gracia. Isso não é Eso graça. es desgracia. Isso é desgraça. Y hay muchas iglesias E em muitas y igrejas cristianos que cristãos viviendo una vida desgraciada vivendo uma vida desgraçada porque no son diligentes porque não são ni diligentes comprometidos nem comprometidos con la gracia de Dios. com a graça de Deus. Y que Dios, E que Deus, por su gracia por sua y graça, por su palabra, por sua palavra, despierte nuestras vidas desperte nossas vidas a una dedicación a uma dedicação constante, constante, sincera, fiel, fiel a Cristo, a su palabra, a sua palavra, a su evangelio, a seu al evangelho, Espíritu Santo. ao Espírito Santo. Amén. Amém? Añadid, Aqui está como associar, acrescentar, poniendo toda diligencia por esto mismo. colocando toda a diligência por isso mesmo. Ahora, ¿en qué debe estar nuestra diligencia? Ahora, ¿en qué? Agora, em que nossa diligência? Pedro va a hacer una lista, hermanos, Pedro vai fazer uma lista, irmãos, de varios de aspectos vários aspectos que tienen que ver que tem a ver con nuestra vida com espiritual. nossa vida espiritual. Recuerde Se lembrem la figura del aceite de la unción. a figura do óleo da unção. Él tenía unos ingredientes. Ele tinha uns ingredientes. Nosotros, Nós, o los sacerdotes en la antigüedad, ou sacerdotes no Antigo Testamento, na ellos Antiguidade, no podían cambiar los ingredientes. eles não podiam mudar os ingredientes. Porque si no el aceite Porque senão o óleo terminaba con otro olor, ele ficava com outro cheiro, olor extraño. um cheiro estranho. Y usted sabe que Dios condenaba esas cosas. Vocês sabem que Deus condenava essas coisas. De la misma manera, Da mesma maneira, aquí Pedro aqui Pedro va a colocar varios ingredientes vai colocar vários que ingredientes nosotros no podemos que nós não podemos quitar tirar de la santa receta de la unción. da santa receita da unção. Todos Todos y cada uno de ellos cada um deles son importantes. são importantes. A veces leemos este pasaje Às vezes lemos essa y passagem pasamos muy rápido. e passamos muito rápido. No lo sabemos de memoria. Sabemos de memória. Añadid a vuestra fe Associai a vossa fé, virtude, y a la virtud, com a virtude, conocimiento, y al com o conocimiento, conhecimento, dominio o propio, domínio próprio, y al dominio e com propio, o domínio próprio, paciencia, a perseverança, y a la e com a paciencia, perseverança, amor fraternal. a piedade, e com a piedade, a fraternidade. A veces no lo sabemos más o menos de memoria, Às vezes sabemos mais ou menos de memória, pero no entendemos mas não entendemos el significado o significado y la grandeza e a grandeza de cada una de estas palabras. de cada uma dessas palavras. Mas hermanos, Mas, irmãos, cada uno de estos asuntos cada um desses assuntos son asuntos são assuntos en los que debemos ser que diligentes, devemos ser diligentes, en los que debemos colocar en nuestra vida. devemos colocar a nossa vida. Ahora mi desafío Agora, o meu desafio es poderlos hablar todos é poder falar todos esses ingredientes en tan corto tiempo. num tempo tão curto. Pero vamos a intentar. Mas vamos tentar. Dice ahí, Diz aí: añadid a vuestra fe associai com a vossa fé virtud. virtude. La fe es la base. A fé é a base. Si usted no tiene fe, Se você não tem fé, no puede añadir. não tem como acrescentar. Pero el creyente Mas o cristão
el que está en Cristo, o que está em Cristo, el que ha tenido una fe para salvación. o que tem uma fé para a salvação, Ahora él no solo se debe conformar con la fe. agora ele não só deve se conformar com a fé. La fe es el comienzo A fé é o começo y va a estar toda la vida, e vai estar em toda a vida. pero no es lo único. Mas o nosso único, Ne- no es lo único. mas não é o único. Necesitamos añadirle. Nós temos que acrescentar. Necesitamos colocar otros ingredientes. Precisamos colocar outros ingredientes. En este pasaje Nesta passagem se nos nombra primeramente la virtud. é mencionada primeiramente a virtude, A palabra griega, a palavra grega, arete, areteu, que puede traducirse que pode ser traduzida como valor, como valor, hombría, hombria, varonilidad. varonidade. Esa palabra Essa palavra era usada mucho en el Antiguo Testamento. é usada muito no Antigo Testamento. ¿Recuerda cuando el Señor le habla a Josué? Você se lembra quando o Senhor fala com Josué? Esfuérzate Esforça-te y sé valiente. e seja forte e valente. Esa palabra valiente Essa palavra valente es virtud. é virtude. Virtud en el sentido de valentía, Virtude no sentido de valentia, en el sentido de varonilidad. no sentido de varonilidade. Era una palabra asociada Era uma palavra associada en términos militares. em assuntos, em contextos militares, Que hablaba que falavam de osadía, de ousadia, de valentía. de valentia. Ahora mire lo interesante, Agora hermano. vejam o interessante, irmãos. Pedro Pedro está animando a los cristianos está animando, encorajando os irmãos que están enfrentando muchos que desafíos estão enfrentando muitos desafios para que su fe para que a sua fé no sea cobarde, não seja covarde, ni tímida, nem tímida, ni simple, nem simples, sino que sea una fe osada, senão que seja uma fé ousada, una fe valiente, uma fé valente, una fe esforzada, uma fé esforçada, una fe varonil, uma fé varonil, como la fe como a fé o como la ou osadía como a ousadia que tiene un soldado que tem um soldado cuando va a la guerra. quando vai à guerra. El cristiano O cristão debe ser un tipo de héroe espiritual deve ser um tipo de herói espiritual, que sea conocido que seja conhecido por su valor, por seu valor, por su esfuerzo, por seu esforço, porque no tiene miedo. porque não tem medo. Él quiere seguir. Ele quer seguir. Él está comprometido con una causa. Ele está comprometido com uma causa. Y esa fe, E essa fé, con virtud, com virtude, hace que esa causa faz com que essa causa sea noble, seja nobre, honorable. honrável. Qué interesante, hermanos. Que interessante, irmãos. Porque nosotros, Porque nós, naturalmente, naturalmente, somos tímidos, somos tímidos, somos cobardes, somos covardes, somos temerosos. temos medo das coisas. Nos dan miedo las situaciones, Nos dão medo as situações, las as circunstancias, circunstâncias, los os desafíos, desafios, la oposición, a oposição, el conflicto, o conflito, la responsabilidad a responsabilidade. genera A responsabilidade gera temor. temor. Pedro dice, Pedro diz, como Jesús enseñó, como Jesus ensinou, el reino de los cielos o reino dos céus no es para cobardes. não é para covardes. Necesita hombres Necessita homens y mujeres e mulheres esforzados, esforçados, valientes, valentes, dedicados, dedicados, sin miedo, sem medo, que no teman, que não temam, que no se acobarden ante los desafíos, que não se acovardem diante dos desafios, que sigan adelante. que sigam adiante. No importa Não importa que el diablo, que o diabo, el mundo, o mundo, esté contra ellos. esteja contra eles. Ellos deben mantenerse firmes. Eles precisam se manter firmes. Ellos deben ser Eles valientes. devem ser valentes. Ellos deben añadir a su fe Eles devem acrescentar a sua fé, virtud. virtude. Hermanos, Irmãos, esto es muy importante isso é muito y importante requiere mi diligencia, e requer minha diligência, mi compromiso. meu compromisso. Es muy natural É muito natural que nosotros sentamos miedo,
que nós sintamos medo, que seamos cobardes, que sejamos covardes, que seamos pasivos. que sejamos passivos. Eso a veces es una tendencia Isso às vezes é uma tendência de nuestro corazón. do nosso coração. Pero Pedro nos dice, Mas Pedro nos diz, tienes que esforzarte, você tem que se esforçar, tienes que ser valiente, você tem que ser valente, tienes que añadirle a su fe tem que acrescentar a sua fé, valentía, valentia, varonilidad. varonilidade. Ahora, Agora, ¿cómo eso se puede aprender de manera práctica? como você pode aprender de maneira prática A ser valiente, a ser valente, a ser esforzado, a ser esforçado, a añadir a diligencia acrescentar en diligência esta área. nesta área? Bueno, Bom, vamos a predicar el evangelio. vamos a pregar o evangelho. Hermano, a mí me da miedo hablar ante las personas. Irmãos, a primeira vez que eu falei diante das pessoas. Generalmente a nosotros nos da miedo hablar a las personas, Geralmente a nós nos dá medo falar diante das pessoas, pero no podemos ser cobardes. mas não podemos ser covardes. Tenemos que ser valientes, Temos que ser valentes. tenemos que ser esforzados. Temos que ser esforçados. ¿Qué quiere decir eso? O ¿Qué quiere decir eso? que quer dizer isso? Que vamos a tener que orar. Que vamos ter que orar. Señor, Senhor, nos estás dando o Senhor nos está dando el llamado o chamado de predicar el evangelio. de pregar o evangelho. Pero Señor, Mas, Senhor, tú sabes que soy tímido. o Senhor sabe que eu sou tímido. Señor, tú sabes que yo no sé hablar. O Senhor sabe que eu não sei falar. Señor, tú sabes que me es difícil comunicarme. O Senhor sabe que é difícil para que eu me comunique. Mas, Señor, Mas, Senhor, yo quiero. eu quero. Dame de Cristo. Me dá de Cristo. Dame de tu gracia. Me dá da sua graça. Dame de tu espíritu. Me dá do seu espírito. Dame compañeros. Me dá companheiros. Dame diligencia. Me dê diligência. Porque yo quiero Porque eu quero hacer tu voluntad. fazer tua vontade. Señor, Senhor, soy joven. sou jovem. Soy un nuevo creyente. Sou um novo cristão. No tengo muchas virtudes. Não tenho muitas virtudes. Pero yo quiero servirte, Mas eu Señor. quero te servir, Dame Senhor. gracia. Me dê graça. Dame osadía. Me dê ousadia. Dame valor. Me dê valor. Lléname con tu espíritu. Me encha com teu espírito. Señor, Senhor, tú me diste esposa. o Senhor me deu esposo. Tú me diste O hijos. Senhor me deu filhos. Yo los quiero llevar para tu gloria. Eu os quero levar para a sua Yo glória. quiero discipularlos. Eu quero discipular a eles. Tú sabes que soy simple. O Senhor sabe que eu sou simples. Tú sabes que no sé cómo guiarlos. O Senhor sabe que eu não sei como guiá-los. Mas dame Mas me dê a capacidad a capacidade de asumir de assumir a responsabilidad a responsabilidade de manera valiente, de maneira valente, de manera comprometida, de maneira comprometida, de manera dedicada. de maneira dedicada. Añadid Acrescentar a vuestra fe a vossa fé. virtud. Acrescentai a vossa fé virtude. Es tan importante la virtud, hermanos. É tão importante a virtude. Porque irmãos. cuando usted ve un cristiano Porque quando sou um cristão que tiene virtud, que tenho virtude, que tiene valentía, que tem valentia, que es osado, que él es osado. é ousado, Este cristiano esse cristão genera gera expectativa, expectativa, influencia, influência, valor. valor. Hermanos, Irmãos, a veces às vezes la iglesia a igreja necesita hombres y mujeres osadas, necessita homens e mulheres ousados, valientes, valentes, que no que não se acobardan con las situaciones, se acovardem com as situações, que no se acobardan con los problemas, que não se acovardem com os problemas, que no se acobardan con la necesidad ni la oposición. que não se acovardem com a necessidade ou com a oposição. Qué bueno Que bom cuando se levantan hombres quando se levantam homens valientes, valentes, liderazgo espiritual, liderança espiritual, osadía, ousadia, esfuerzo. esforço. Ustedes recuerdan una ocasión Vocês se lembram de uma situação, de uma ocasião, cuando David tuvo sed quando Davi ele teve sede y él deseaba tomar el agua del pozo, e ele desejava tomar a água do poço, pero el pozo estaba rodeado de enemigos. mas o poço estava rodeado de inimigos. Pero uno de sus valientes, Mas um dos seus valentes, al ver el deseo de David, ao ver o desejo de Davi, no les importó el riesgo, não se importou com o risco, no les importaron los não enemigos. se importou com os inimigos. Ellos fueron al pozo Ele foi ao poço y trajeron el agua para David. e trouxeram água para Davi. Y
cuando David vio el agua, E quando Davi viu a água, él dijo, yo no soy digno de tomar esta agua. ele disse: eu não sou digno de tomar essa Y água. regó esa agua E regou essa água como libación. como libação. Ese tipo Esse tipo de sacrificio, de sacrifício, de ofrenda, de oferta, no debe ser para un hombre, não deve ser para um homem, solamente para Dios. somente para Deus. Hermanos, Irmãos, ese tipo de osadía, esse tipo de ousadia, ese tipo de valor, esse tipo de valor, es el tipo de valor que espera Dios de sus hijos. esse é o tipo de valor que Deus espera de seus filhos. Ese valor Esse valor que nos saca de la comodidad, que nos tira da que nos comodidade, saca de nuestros cuartos, que nos tira dos nossos que nos quartos, saca del que televisor, nos tira da televisão, que nos saca del que internet nos tira da y internet que nos lleva a buscar a Cristo, e que nos leva a buscar a que nos Cristo, lleva a predicar el que Evangelio, nos leva a pregar o que Evangelho, nos lleva a edificar la que iglesia. nos leva a edificar a Ese igreja. tipo de valor Esse tipo de que valor implica riesgo, que implica risco, que implica que sacrificio, implica que sacrifício, implica esfuerzo. que implica esforço. Añadid a vuestra fe virtud. Acrescentai à vossa fé virtude. Su fe Sua fé es virtuosa, é virtuosa, es valiente, é valente, es esforzada. é esforçada. Hay cristianos Tem cristãos que su fe que a sua fé solamente somente, da para que vayan un domingo a reunión. ela somente permite que ele vá num domingo à reunião. Una fe pálida, Uma fé pálida, una fe vergonzosa, uma fé vergonhosa, una fe estéril, uma fé estéril, llenos de miedo, cheia de medo, llenos de temor, cheio de temor, paralizados. paralisados. Una fe Uma fé vergonzosa. vergonhosa. La fe A fé para que vuela para que cheire a Cristo a Cristo requiere requer valor. valor. Necesitamos Necessitamos ser valientes ser valentes y esforzados e esforçarmos si queremos crecer. se queremos crescer. Además de esto, Além disso, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Conocimiento Conhecimento se refiere se refere al conocimiento divino, ao conhecimento divino, al discernimiento espiritual ao discernimento espiritual que atiende a nuestras necesidades diarias de nuestra vida que espiritual. atende às nossas necessidades diárias da nossa vida espiritual. Ese conocimiento, Esse conhecimento epignosis, é um tipo, conocimiento pleno. é um conhecimento pleno. Epignosis, la palabra Ah, sim, griega. epignosis é a palavra grega. É um conhecimento pleno. Conocimiento Conhecimento aplicado aplicado a la vida. à vida. No solo un conocimiento intelectual, Não só um conhecimento intelectual, no solo un conocimiento académico, não só um conhecimento acadêmico, un conocimiento um conhecimento llevado a todas las áreas de nuestra vida. levada a todas as áreas da nossa vida. Entonces, Então, el creyente o cristão tiene que ser valiente, tem que ser valente, pero también tiene que ser entendido. mas também tem que ser entendido. Es muy peligroso É muito perigoso la osadía y el valor a ousadia e o valor sin conocimiento. sem conhecimento. Un hombre valiente, Um homem valente, pero ignorante, mas ignorante, puede ser muy peligroso. pode ser muito perigoso. Entonces Pedro Então, Pedro añade acrescenta al conocimiento, a la virtud, a virtude, conocimiento. conhecimento. Y también debemos Y tam- ser diligentes en el conocimiento, E também devemos ser diligentes no conhecimento, en el conocimiento del Señor, no conhecimento do Senhor, de su voluntad, da sua vontade, de su palabra, da sua palavra, de sus dos caminos. seus caminhos. Hermanos, Irmãos, no hay atajos para la vida espiritual. não há atalhos para a vida espiritual. Martin Jones, Martin Lloyd Jones, él decía, ele dizia, la santidad a y santidade la madurez e a madurez requieren tiempo requer tempo y dedicación. e dedicação. En este aspecto, Nesse aspecto, ¿cómo el cristiano crece en conocimiento? como o Cristiano. cristão ele cresce em conhecimento. Bueno, la palabra nos dice Bem, a palavra nos diz que debemos ocuparnos que devemos nos ocupar en la lectura. em la leitura.
Primeramente de la palabra, primeiramente da palavra, después depois de libros de livros, cristianos que pueden ayudar en nuestro andar. de livros cristãos que podem nos ajudar na nossa caminhada. Si queremos conocer a Dios, Se queremos conhecer a Deus, necesitamos conocer su palabra. necessitamos conhecer tua palavra. Y necesitamos conocer el depósito de los hombres de Dios también en la historia. E também necessitamos conhecer o depósito de Deus nos homens na história. Añadid Acrescentai diligentemente diligentemente a su fe a sua fé, conocimiento. conhecimento. ¿Cuánto estamos leyendo nuestras Biblias, hermanos? Quanto estamos lendo em nossas vidas, irmão? ¿Cuán sistemáticos, Quão sistemático, diligentes diligentes y organizados e organizados somos en la lectura de ellas? somos em la leitura deles. Hermanos, Irmãos, es increíble. é incrível. Somos una generación Somos uma geração de cristianos de cristãos que a veces no hemos leído la Biblia completa, que às vezes não temos lido a Bíblia completa, que a veces no tenemos el hábito de la lectura diaria, que às vezes não temos o hábito da leitura diária, no conocemos el arte de la meditación, não conhecemos a arte da meditação, de la memorización. da memorização. Somos cristianos Somos cristãos, que nuestro televisor es más grande que a nossa televisão é maior que nuestra biblioteca. que a nossa biblioteca. Sabemos de fútbol, Sabemos de futebol, entretenimiento, entretenimento, cine, cinema, música, música, deportes, esportes, pero nada pero nada de Biblia, da Bíblia, de historia de la iglesia, da história da igreja, teología de sistemática, teologia sistemática, grandes avivamientos. grandes avivamentos. Nosotros, hermanos, Nós, irmãos, vemos en general vemos em geral un cristianismo cristianismo muy ignorante. muito ignorante. Por eso, Por isso, como vamos a ver en los siguientes capítulos, como vamos a ver nos capítulos seguintes, la apostasía y el engaño crece, a apostasia e o engano crece. crescem Cuando la iglesia quando a igreja es ignorante. é ignorante. Añadid Acrescentai significa significa intencionalidad. intencionalidade. Cuán diligentes somos Quão diligentes somos en estos aspectos. nestes aspectos. Usted lee a los cristianos del pasado Você lê os cristãos do passado y habían autores que decían: e tinham autores que diziam: yo no como, eu não como, no desayuno não tomo café da manhã antes antes de haber estado en mi tiempo con Dios y con su palabra. de ter tido o meu tempo com Deus e com a sua palavra. John Stott John Stott decía: dizia: 10 a 15 minutos diarios 10 a 15 minutos diários de un libro cristiano de um livro cristão va a ser vai ser que usted en el año que você em um ano se lea 25 o 30 libros leia 25 a 30 livros con 10 o 15 minutos diarios. com 10 ou 15 minutos diários. ¿Cuánto pasamos en Facebook, Quanto tempo passamos no Facebook, WhatsApp, em WhatsApp, en Instagram, televisión? televisão? Hermanos, Irmãos, ¿cómo vamos a conocer a Dios como vamos conhecer a Deus si hemos abandonado las se escrituras? temos abandonado as Escrituras? ¿Cómo vamos a conocer a Dios Como vamos a conhecer a Deus si ni leemos? se nem lemos? Usted Você y yo e eu deberíamos, deveríamos, en un sentido espiritual, num sentido espiritual, sacar nuestro televisor, tirar nossa televisão, apagar el celular apagar o celular, desligar o celular, y ser más comprometidos ser mais comprometidos con la palabra com a palavra y con la buena lectura. e com a boa leitura. Y esto es Isso é, para el creyente nuevo para o cristão, o recém-convertido y el cristiano que lleva 20 años. e o cristão que já leva 20 anos de convertido. Siempre Sempre debemos devemos estar procurando crecer. sempre devemos procurar crescer. Añadir a la virtud conocimiento. Acrescentai à virtude conhecimento. Y al conocimiento, verso 6, dominio
propio. E ao conhecimento, no versículo 6, o domínio próprio. Literalmente la palabra significa Literalmente, a palavra significa retenerse a uno mismo, retener a si mesmo, gobernarse. se governar. En la medida Na medida que nosotros comenzamos a añadir a nuestra fe que nós começamos a acrescentar a nossa fé, virtud, virtude, conocimiento, conhecimento, la persona que más se va a ver beneficiada a pessoa que mais vai ser beneficiada es nosotros mismos. somos nós mesmos. Porque en muchos sentidos, Porque, em muitos sentidos, el mayor problema que nosotros tenemos o maior problema que nós temos somos nosotros mismos. somos nós mesmos. El mayor problema O maior problema no es nuestra esposa, não é nossa esposa, no son nuestros hijos, não são nossos filhos, no son los hermanos de la iglesia, não são os irmãos da igreja, no es mi compañero de trabajo incrédulo. não é o meu colega de trabalho, meu colega de trabalho. Mayor problema O maior problema somos nosotros mismos. somos nós mesmos. Falta de dominio propio Falta de domínio próprio en todos los aspectos. em todos os aspectos. La lengua, A língua, los ojos, os olhos, la vida, a vida, trabajo, o trabalho, dinero, o dinheiro, descanso. o descanso. Generalmente, Geralmente, nosotros somos personas desordenadas por causa del pecado. nós somos pessoas desordenadas, bagunçadas por causa do pecado. Desordenados mentalmente, Desorganizados mentalmente, emocionalmente, emocionalmente, nuestro carácter. nosso caráter. Y Dios necesita trabajar en nosotros. E Deus precisa trabalhar em nós. Y nosotros con Él, E nós com Ele, en esa área, nessa área, dominio propio. domínio próprio. Y es muy interesante, hermanos, É muito interessante, irmãos, que cada uno de nosotros es diferente. que cada um de nós é diferente. Para algunos, Para uns, el problema o problema será la ira. vai ser a ira. Para otros, Para outros, la lujuria. a luxúria. Para otros, Para outros, el dinero. o dinheiro. Para otros, Para outros, el trabajo. o trabalho. Para otros, Para outros, la comida. a comida. Para otros, Para outros, etcétera, etcétera. etc, etc. Cada uno sabe, ¿no? Cada um sabe Aquel aspecto de su vida aquele aspecto da sua vida que usted no puede gobernar. que você não pode governar. Aquel aspecto de su vida Aquele aspecto em sua vida dominante, dominante, pecaminoso. pecaminosa. Mas Pedro dice, Mas Pedro diz: hay que añadirle a la fe é necessário acrescentar a fé, dominio propio, domínio próprio, gobierno governo sobre nosotros mismos. sobre nós mesmos. En la medida Na medida que nosotros crecemos espiritualmente que nós crescemos espiritualmente y nos dedicamos, e nos dedicamos, vamos vamos ver cómo la gracia, como a graça, el poder o poder del Espíritu do Santo Espírito Santo nos lleva nos leva no al desenfreno, não ao desenfreio, sino al control. senão ao controle. Hay un falso énfasis espiritual Há uma falsa ênfase espiritual en el mundo carismático. no mundo carismático. Llenura espiritual Enchimento espiritual ligado ligado a locura espiritual. à loucura espiritual. Pero es lo contrario. Mas é o contrário. Llenura espiritual, Enchimento espiritual, domínio domínio de nosotros mismos. de nós mesmos. Como decía un predicador brasileiro, Como dizia um pregador brasileiro, llenura espiritual enchimento espiritual no es hablar muchas lenguas, não é falar muitas línguas, es controlar la lengua. é controlar a língua. Y necesitamos E necessitamos dominio, domínio, gobierno. governo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? O que quer dizer isso, irmãos? Yo tengo que prestar mucha atención Eu tenho que prestar muita atenção a mi vida. em minha vida, ou a minha vida, De lo que más tengo que cuidar daquilo que eu mais tenho que cuidar, es de mí mismo. é de mim mesmo. Mis ojos, Meus olhos, mi boca, minha boca, mi oído, meu ouvido, mi mente, minha mente, mi corazón. meu coração. Tengo que tener cuidado de él. Eu tenho que ter cuidado dele. Yo no puedo ser descuidado.
mas posso ser descuidado. No debo ser Não descuidado. devo ser descuidado. Si hay algo Se há algo que debe llamar la atención, que deve chamar a atenção, es mi vida. é minha vida. Y es curioso, hermanos, E é curioso, irmãos, como decía John Owen, como dizia John Owen, que nosotros podemos ver 1000 pecados en otros que nós podemos ver 1000 pecados em outro y no ver un pecado en nosotros. e não ver um pecado em nós. Nuestra atención Nossa atenção generalmente está afuera geralmente está fora y no adentro. e não dentro. Pero madurez espiritual, Mas maturidade espiritual, o el camino a la madurez espiritual, ou o caminho à maturidade espiritual, se va a centrar en nosotros mismos. se vai centrar em nós mesmos. ¿Cuánto cuida usted de su vida espiritual? Quanto você cuida da sua vida espiritual? ¿Cuánto cuida usted de su mente, Quanto você cuida da sua mente, de su corazón? do seu coração? En estos días Nestes dias, estaba leyendo un libro muy impactante estava lendo um livro muito impactante que muestra la crisis pastoral en nuestros días. que mostra a crise pastoral em nossos dias. Y uno de los principales problemas que tienen los pastores E um dos principais problemas que tem os pastores es que ellos quieren é que eles y querem trabajan e trabalham por la salud espiritual de todos, pela saúde espiritual de todos, pero ellos no cuidan su salud espiritual. mas eles não cuidam da sua própria saúde espiritual. No cuidan de sus esposas, Não cuida das suas no esposas, cuidan de sus não hijos, cuida dos seus filhos, pero quieren conquistar el mundo. mas querem conquistar o mundo. Pero Mas, en la medida na medida que nosotros cuidamos de nosotros, que hermanos, nós cuidamos de nós, de nuestra salud espiritual, da nossa saúde espiritual, del gobierno de Cristo en todas nuestras áreas, do governo de Cristo em todas as nossas áreas, los demás son beneficiados. os demais são beneficiados. Añadid Acrescentai a vuestra fe a vossa fé dominio domínio propio. próprio. ¿Cómo estamos? Como estamos? ¿Cansados? Cansados? Aún tenemos varias virtudes. Aún tenemos varias virtudes Ainda temos várias virtudes por considerar. para considerar. Es muy interesante, hermanos, Muito interessante, irmãos, que a veces que às vezes, nosotros, Nós- cuando hablamos de crecimiento, quando falamos de crescimento, hablamos solo de un tema. falamos só de um tema. Pero es muy interesante Mas muito interessante que Pedro coloque que Pedro coloque un conjunto conjunto de aspectos de aspectos que tienen que estar juntos. que tem que estar juntos. Dice el siguiente aspecto: Diz o seguinte aspecto: al dominio propio, paciencia. com o domínio próprio, a perseverança. La palabra paciencia A palavra perseverança, en el griego no grego, es upomoneo. é upomoneu. A veces hay mucha dificultad en traducir esta palabra. Às vezes existe muita dificuldade em traduzir essa palavra. En español también a veces se traduce perseverancia. Em espanhol, às vezes se traduz perseverança. Na versão dele, paciência. Ahora, la paciencia Agora, a paciência parece una virtud muy pasiva en el español. parece uma virtude muito passiva em espanhol. Pero todos los comentaristas del texto Mas todos os comentaristas do texto dicen que en aquellos días dizem que naqueles dias la paciencia a paciência era una virtud muy importante era uma virtude muito importante y muy admirada. e muito admirada. No era solamente soportar la dificultad, Não era somente suportar a dificuldade, era soportar la dificultad era suportar a dificuldade con esperanza, com esperança, con gloria, com glória, con expectativa. com expectativa. Era cuando una persona era puesta en situaciones difíciles Era quando uma pessoa era colocada em situações difíceis y ella no solo las soportava, e ela não só suportava essas situações, ella entendía que esas situaciones ela entendia que essas situações eran para el bien de su vida espiritual, eram para o bem da sua vida eran espiritual, para la gloria de Cristo, eram para a glória de Cristo, era para que Dios hiciera algo en su vida. era para que Deus fizesse algo em sua vida. Entonces, Então, además de cuidar de nosotros, além de cuidar de nós, Pedro nos enseña Pedro nos ensina que tenemos que aprender, que temos que aprender, que tenemos que crecer que temos que aprender, que temos que crescer en las hostilidades nas hostilidades de la vida. da vida, La enfermedad, a enfermidade, la escasez, a escassez,
las dificultades económicas, as dificuldades econômicas, las financeiras, dificultades en la iglesia, as dificuldades na las igreja, dificultades con los hijos, as dificuldades com os filhos, las presiones en el trabajo, as pressões do trabalho, la calumnia, a calúnia, la oposición, a oposição, todo eso tudo isso que nosotros que nós no disfrutamos, não desfrutamos, todo eso que no nos trae alegría, tudo isso que não nos traz alegria, pero que Dios permite que suceda, mas Deus permite que suceda, debe ser deve ser entendido entendido como algo como algo que nos lleva al crecimiento que espiritual. nos leva ao crescimento espiritual. Nadie crece Ninguém cresce, ni madura nem amadurece, viviendo vivendo en un tapete num tapete de rosas de y rosas, de pétalos, de pétalas, ni en un parque de diversiones, nem em um parque de diversões, ni en un lugar de descanso. nem em um lugar de descanso. Generalmente, Geralmente, la vida cristiana, a vida la cristã, vida a familiar, vida la familiar, vida de iglesia, a vida da igreja, el ministerio, o ministério se desarrolla se desenvolve en un ambiente num ambiente de presión, de pressão, de dificultad, de dificuldade, de de luta, que producen que produzem en nosotros em nós el carácter de Cristo. o caráter de Cristo. La paciencia A paciência es indispensable. é indispensável. Es parte de las materias que todos necesitamos aprender en la vida cristiana. É parte da matéria que todos devemos aprender na vida cristã. Sea soltero, Seja solteiro, sea casado, seja casado, sea joven, seja jovem, sea anciano, seja um ancião, sea hombre, seja um homem, todos o mujer, todos, todos necesitamos necessitamos añadir a nuestra fe acrescentar à nossa fé paciencia. paciência. Jesus nunca habló falou que fuera fácil, que ia ser fácil. por el contrario. Pelo contrário. Hermanos, que yo me casé y no pensé que fuera así. Irmãos, é que eu me casei e não pensei que ia ser assim. Hermanos, es que yo entré a servir más diligentemente en la iglesia y no pensé que fuera así. Irmão, é que eu entrei a servir mais diligentemente na igreja, mas não pensei que ia ser assim. Hermanos, que yo ahora me estoy dedicando más al ministerio, pero no pensé que fuera así. Irmão, é que eu estou me dedicando mais ao ministério, mas eu não pensei que ia ser assim. Mas hermano Mas irmão y hermana, e irmã, es así é assim. y a veces peor. E às vezes pior. Requiere paciencia. Requer paciência. Para usted, Para você no abandonar el compromiso. não abandonar o compromisso. Para no abandonar a Cristo. Para não abandonar a Cristo. Para no abandonar su esposa. Para não abandonar a sua esposa. Para no abandonar la iglesia. Para não abandonar a igreja. Para no abandonar el ministerio. Para não abandonar o ministério. Requiere paciencia. Requer paciência. Mucha y larga paciencia. Uma paciência, bastante paciência e uma longa paciência. Añadirle Acrescentar a su fe a sua fé paciencia. paciência. Estos cristianos Esses cristãos iban a ser torturados, iam ser torturados, quemados, queimados, expropiados, estropiados, iban a sufrir mucho iam sofrer muito y ellos requerían paciencia. e eles requeriam paciência, eles necessitavam paciência. Ahora, Agora, aunque no estamos en días de persecución, ainda que não estejamos em dias de perseguição, la verdadera fe a verdadeira fé siempre va a ser probada sempre vai ser provada y requiere e requer paciencia. paciência. A la paciencia, piedad. Com a perseverança, a piedade. Ya vamos terminando, hermanos. Já vamos terminando, irmãos. El asunto va a ser recordar todas estas cosas. O assunto nos faz recordar de No, todas... va a hacer recordar tá. todas. O assunto vai recordar todas essas coisas. Mas la grabación va a quedar. Vai ficar na gravação. Piedad, Piedade, devoción, devoção, reverencia a Dios. reverência a Deus. Tiene la idea
tem a ideia de religión verdadera. de religião verdadeira. El cristiano, O cristão, en un buen sentido, num bom sentido, él tiene que ser un hombre religioso, ele tem que ser um homem religioso, devoto, devoto, piadoso. piedoso. Entonces, Então, al conocimiento, ao al conhecimento, dominio propio, ao domínio a la próprio, virtud, à virtude, a la paciencia, à paciência, necesitamos añadirle necessitamos acrescentar piedad, piedade, devoción. devoção. Cristiano tiene que ser devoto. Cristão tem que ser devoto. El cristiano tiene que ser un hombre de oración. O cristão tem que ser um homem de oração. El cristiano debe conocer la virtud del ayuno. O cristão ele precisa conhecer a virtude do jejum. El cristiano debe O cristão deve ser conocido conhecido por su devoción. por sua devoção. Esto es muy importante. Isso é muito importante. Piedad. Piedade. ¿Cuánto oramos? Quanto oramos? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Dios? Quanto tempo passamos a sós com Deus? ¿Cuánto tiempo meditamos? Quanto tempo meditamos? ¿Cuánto tiempo gastamos de nuestra vida adorando a Dios? Quanto tempo gastamos da nossa vida adorando a Deus? Piedad. Piedade. Un ingrediente muy importante. Um ingrediente muito importante. Este ingrediente, Este ingrediente, junto con los otros, junto com os outros, nos hacen oler a Cristo. nos faz cheirar a Cristo. Entonces, Então, el cristiano debe ser diligente o cristão deve ser en diligente su devoción. em sua devoção. Añadid Acrescentar a vuestra fe, a vossa fé, devoción, devoção, piedad, piedade, consagración, consagração, santificación. santificação. El cristiano debe orar O cristão ele deve orar todos los días. todos os Él dias. debe tener tiempos de oración Ele precisa ter tempo de oração, que aparta que ele separe para estar delante de Dios. para estar diante de Deus. No solo el domingo, Não só no domingo, no solo en las reuniones de la iglesia. não só nas reuniões da igreja. Él debe ser conocido Ele deve ser conhecido porque es devoto, porque ele é devoto, porque ora, porque ora, porque tiene una vida porque tem uma vida de consagración. de consagração. Cuando usted llega a la casa de ese cristiano, Quando você chega à casa desse cristão, hay piedad, há piedade, hay culto familiar. existe culto familiar. La pareja ora, o casal ora, O casal ele ora, la pareja instruye a los hijos en las escrituras, o casal instrui seus filhos nas escrituras, oran juntos, oram juntos, tienen tiempo de adoración. tem tempo de adoração. La piedad A piedade es vista, não entendi, es conocida. é conhecida, é conhecida. Piedad. Piedade. Todos debemos crecer Devemos crescer en nuestra piedad. na nossa piedade. Y hay preguntas importantes, hermano. Existem perguntas importantes, irmãos. ¿Cuánto estamos orando? Quanto estamos orando? ¿Asistimos regularmente a las reuniones de oración de la iglesia? Nós estamos presentes regularmente na reunião de oração da igreja? ¿Practicamos el ayuno? Praticamos o jejum? ¿O eso es un asunto de los puritanos, Ou esse é um assunto dos puritanos, del pasado? do passado? Piedad. Piedade. Sin piedad, Sem piedade, la vida cristiana a vida cristã se vuelve se volta, religiosidad, ela se torna em religiosidade, morta, legalista. La piedad A piedade mantiene nuestra comunión mantém a nossa comunhão fresca com Dios. A A la piedad, A piedade, afecto fraternal. a fraternidade. La piedad A piedade tiene que ver con nuestra relación con Dios, tem a ver com a nossa relação com nuestro Deus, tiempo íntimo con Él. o nosso tempo íntimo com Ele. Pero el cristiano Mas o cristão no es solo não é só un ermitaño, ermitaño, no es un monje ele não é um monge, que se la pasa que ele passa, en la montaña orando. na montanha orando. Claro, nosotros tenemos responsabilidad con Dios. Claro que nós temos responsabilidades com Deus. Pero ahora el siguiente pasaje Mas agora a passagem seguinte nos habla de nuestra responsabilidad con nuestros prójimos. nos fala da nossa responsabilidade com os nossos próximos, com o nosso próximo. Amor fraternal. Amor fraternal. ¿Qué quiere decir eso? O que quer dizer isto? Además de añadir oración, Além de acrescentar oração, yo tengo que añadirle a mi vida cristiana, eu tenho que acrescentar a medida cristã, a mi vida, a minha vida, compañerismo, companheirismo, fraternidad.
Fraternidade, comunión. comunhão. La vida cristiana A vida cristã no es una vida solitaria, não é uma vida solitária, es una vida é uma vida que crece, que cresce, se desarrolla que se desenvolve en el ambiente de la comunión de la iglesia. no ambiente da comunhão da igreja. Pero existen casos Mas existem casos en iglesias em igrejas con 300 hermanos, com 300 irmãos, con 100 hermanos, com 100 irmãos, con 30 com hermanos, 30 irmãos, donde el hermano aonde o irmão o la hermana ou a irmã se siente solo. eles se sentem sós. Él no tiene Ele não tem compañerismo, companheirismo, comunión, comunhão, amistad amizade con ningún otro hermano de la iglesia. com nenhum outro irmão da igreja. Él habla de comunión, Ele fala de comunhão, pero no tiene comunión. mas não tem comunhão, No tiene amor fraternal. não tem amor Y fraternal. hay que añadir a nuestra fe E é necessário acrescentar à nossa fé amor fraternal. amor fraternal. Y ser diligente. E ser diligente. ¿Cómo podemos ser diligentes en esta área? Como podemos ser diligentes nessa área? Así como yo debo tener tiempos para orar, Assim como eu tenho que ter tempo para orar, yo debería tener tiempos eu deveria ter tempos, momentos para tener comunión para ter comunhão con otros hermanos. com outros irmãos. No en las reuniones, Não, não nas reuniões. porque la reunión Porque a reunião, generalmente geralmente, nos habla de nuestro culto a Dios. nos fala do nosso culto a Deus. Eso es importante, Isso é importante. pero a eso debemos añadirle fraternidad. Mas a isso precisamos acrescentar fraternidade. Hace poco una hermana fue a la casa Faz pouco tempo que uma irmã Foi para lá foi à casa para un dele tiempo de consejería. para um tempo de conselho. Ella no se reunía con nosotros. Ela não se reunia com ele. Entonces yo le Conosco. pregunté a ella, Então eu perguntei a ela: ¿dónde te reúnes? aonde você se En reúne? tal lugar. Em tal lugar. ¿Cuántas personas son? Quantas pessoas são? Tantas. Tantas. Tus pastores, Seus pastores, aquellos. aqueles. Bueno, la pregunta es esta. A pergunta é esta: ¿Tienes algún tipo de comunión cercana con alguno miembro de la iglesia? você tem algum tipo de comunhão próxima com algum irmão da igreja? No tengo. Não tenho. ¿Alguna hermana mayor Alguma irmã mais velha que la acompañe? que possa te acompanhar? No tengo. Não tenho. ¿Otro matrimonio que pueda ayudarla? Outro casal que pode te ajudar? No tengo. Não tenho. La hermana A irmã perdió el matrimonio perdeu o casamento por la infidelidad de su esposo pela infidelidade do seu esposo y un mal relacionamiento. e um mau relacionamento. Y no conocía E não conhecia a nadie en la iglesia a ninguém na igreja de manera íntima, de maneira íntima, cercana, próxima, que la pudiera ayudar. que pudesse ajudá-la. A veces, hermanos, Às vezes, irmãos, nosotros hablamos de comunión, nós falamos de comunhão, pero no vivimos la comunión de manera práctica y real en nuestras iglesias. mas não vivemos a comunhão de maneira prática e real em nossas igrejas. La hermana A irmã no tiene a quién llamar não tinha a quem chamar cuando está en crisis. quando está em crise. No tiene Não tem a quien contarle sus luchas. a quem contar suas lutas. No tiene Não tem quien ore por ella. quem ore por ela. No tiene Não tem quien la visite. quem a visite. Eso no es normal. Isso não é normal. Le sucede a hombres y a mujeres, Isso tanto para homens como para mulheres. a jóvenes A jovens como a hermanos mayores. como a irmãos mais velhos. Y necesitamos E necessitamos añadirle acrescentar a nuestra fe a nossa fé compañerismo, companheirismo, amor fraternal. amor fraternal. Y necesitamos E precisamos ser intencionales, hermano. ser intencionais. Hablaba con un hermano que está sirviendo el ministerio de la palabra entre nosotros. Eu tenho falado com um irmão que tem o ministério da palavra entre nós. Y es muy bueno predicando. E é um ótimo pregador. Conoce bastante la escritura. Conhece bastante a escritura. Tiene una biblioteca muy grande. Tem uma biblioteca muito grande. Es un joven, É um jovem, muy piadoso. muito piedoso. Una esposa muy buena. Uma esposa muito boa. Están criando sus hijos en la fe Estão criando seus filhos na fé, de manera verdadera. de maneira verdadeira. Yo hablaba para él. E eu falava para ele. Todo eso es muy importante. Tudo isso é muito importante. Pero se trata de algo más que libros.
Mas se trata de algo mais do que livros. El ministerio O ministério tiene que ver con personas tem a ver com pessoas que amamos, que amamos, que conocemos, que que conhecemos, son nuestros amigos, que são nossos amigos, que conocemos sus luchas, que conhecemos as suas que lutas, vamos a sus casas, que nós vamos às suas que casas, conocemos sus que familias, conhecemos as suas famílias, conocemos sus hijos que conhecemos os seus filhos y ellos conocen los nuestros. e eles conhecem os nossos. Necesitamos Necessitamos crear vínculos verdaderos criar vínculos de verdadeiros comunión de comunhão entre nosotros, entre nós, las hermanas as irmãs con las hermanas, com as irmãs, los varones os varões mayores os varões mais velhos, con los más jóvenes, com os mais Los más jovens, jóvenes. os mais jovens, con los mayores. com os mais velhos. Ese ambiente Esse ambiente entrelaza y fortalece entrelaça e ele fortalece la relación a relação de nosotros de nós para que Cristo para que Cristo fluya flua de manera amplia de maneira ampla y rica. e rica. Pero necesitamos añadir. Mas necessitamos acrescentar. Y de manera práctica, ¿qué es eso? E de maneira prática, o que é isso? Hermano Pablo, O irmão Pablo. es que en la iglesia nadie me habla. Irmão Pablo, é que lá na igreja ninguém fala comigo. Hermano Pablo, Irmão Pablo, es que en la iglesia nadie me visita. é que lá na igreja ninguém me visita. Hermano Pablo, es que en la iglesia nadie me llama. Irmão Pablo, é que lá na igreja ninguém me chama. Ahora, Agora, la iglesia debe hacer eso. a igreja deve fazer isso. Pero eso debe comenzar Mas isso deve começar con nosotros mismos. conosco mesmos. Yo debo llamar, Eu devo chamar, yo debo visitar, eu devo visitar. yo debo apartar un domingo al mes Eu preciso separar um domingo por mês para invitar a los hermanos a comer en mi casa. para convidar os irmãos para comerem na minha Yo debo casa. apartar un tiempo en la semana, Eu preciso separar um tempo na a semana. veces de manera intencional, Fazer isso de maneira intencional. y decirle al hermano, E dizer, irmão, hermano, quiero que vengas a mi casa, quero que você venha à minha casa. quiero que vayamos a tomar un café, Quero que a gente vá tomar um café. quiero sentarme contigo Quero sentar-me com você y hablar, e falar. y perdóname E me perdoe si hago preguntas directas. se faço perguntas diretas. ¿Cómo estás? Como você está? ¿Cómo está su vida de oración? Como está sua vida Como de está su oração? matrimonio? Como está seu casamento? ¿Cómo están sus problemas con el pecado? Como estão os seus problemas com o ¿En pecado? qué puedo orar por tu vida? Em que posso orar por sua ¿Qué vida? estás luchando? Com que você está lutando? Hermanos, Irmãos, la gente paga hoy en día as pessoas pagam hoje em dia para que un psicólogo los escuche. para que um psicólogo as escutem. Usted viera Veja você, lo libertador que es o libertador que é para una persona para uma pessoa solamente contar sus luchas. somente contar as suas lutas. Hermano, necesito un consejo. Irmão, eu te dou um conselho. Necesito. Eu necessito de um Sí, conselho. hermano, hable. Sim, senhor, sim, irmão, fale. Habla 2 horas. O irmão vai falar 2 horas. Y cuando usted va a darle el consejo, E quando você vai dar o conselho, el hermano ya no necesita el consejo. o irmão já não necessita o conselho. Solamente con escucharlo fue libre. Somente com escutá-lo, ele já se libertou. Ya se va y no escucha el consejo. Ele se vai e não vai escutar o conselho. Hermanos, Irmãos, necesitamos precisamos añadir acrescentar amor fraternal, amor fraternal, comunión comunhão y ser intencionales en eso. e sermos intencionais nisso. Nosotros hemos tenido una experiencia, Nós temos tido uma experiência una iglesia pequeña, em uma igreja pequena, mas cuando las hermanas quando as irmãs comenzaron a visitarse, começaram a visitar, comenzaron a orar juntas, começaram a orar juntas, a leer juntas, a ler juntas, hemos experimentado eles experimentaram un avivamiento avivamento entre las mujeres, entre as mulheres, el rol de la mujer, o papel da mulher, el servicio de la mujer, o serviço da la mulher, maternidad, a el maternidade, ministerio en la mujer. o ministério da mulher. Todo comenzó Tudo começou con relaciones com relações saludables, saudáveis, vivas, vivas, amistad, compañerismo, amizade, companheirismo, intimidad. intimidade. A veces Às vezes, es más fácil para la mujer que para el hombre. é mais fácil para a mulher do que para o homem. Ahora estamos en el trabajo con los hombres, Agora estamos com trabalho com os homens, porque el hombre es muy autónomo. porque o homem é muito autônomo. El hombre no necesita
O homem não necessita. El hombre no le gusta abrir su corazón. O homem não gosta de abrir o seu coração. Pero muchas veces Mas muitas vezes la soledad a solidão y la individualidad e a individualidade es un obstáculo para el crecimiento é espiritual. um obstáculo para o crescimento espiritual. Por eso necesitamos añadir Por isso nós necessitamos acrescentar a la piedad a piedade, afecto fraternal. a fraternidade. El último aspecto, hermanos, O amor. O último aspecto, irmãos, Y al amor. afecto fraternal, amor. Com a fraternidade, o amor. ¿Amor qué? Amor que? Ágape. Ágape. Amor incondicional. Amor incondicional. Un amor que no cambia. Um amor que não muda. Un amor fiel. Um amor fiel. Es muy interesante que Pedro deje de últimas el amor, É muito interessante que Pedro deixa o amor por último, como la última virtud, como a última virtude. como si ella encerrara todas las demás. Como se ela fizesse esse fechamento com todas as outras. R.C. Sproul Sproul é um autor, um escritor, um hermano, un predicador norteamericano, um pregador americano. él hablaba que la generación de cristianos de nuestros días Ele fala que a geração de cristão nos nossos dias es una generación sensual. é uma geração sensual. ¿Qué quiere decir eso? O que quer dizer isto? No sensual Não sensual en cuanto a sexualidad, enquanto com relação à sexualidade. sensual Sensual en cuanto a los sentidos. com relação aos sentidos. Él decía, Ele dizia: los cristianos hacen os cristãos fazem lo que sienten. o que eles sentem. Entonces usted escucha al cristiano decir, Então você escuta um cristão dizer: hermano, ¿por qué no vino a la reunión? irmão, por que você não veio à reunião? No sentí, hermano. Eu não senti, irmão. Hermano, ¿va a ir a la reunión de oración? Irmão, você vai à reunião de oração? Tal vez. Talvez. ¿Tal vez qué? Talvez o quê? Si siente o no siente. Se eu sinto ou se eu não sinto. Yo no leí la palabra hoy Eu não li a palavra hoje porque no sentí. porque eu não senti. Cristianos sensuales, Cristãos sensuais, de sentidos. de sentidos. La palabra ágape A palavra ágape es lo opuesto. é o oposto. La palabra ágape A palavra ágape nos habla de amor incondicional. nos fala de um amor incondicional. Un amor Um amor que va más allá que vai mais além si siento se eu sinto o no siento. ou se eu não sinto. Si quiero Se eu quero o no quiero. ou se eu não quero. Amor ágape Amor ágape es el amor de compromiso é o amor de compromisso, que no debe cambiar nunca. que não deve mudar nunca. Es ese tipo de amor Esse é o tipo de amor que debería, por ejemplo, tener el matrimonio. que deveria ter, por exemplo, um casal. Cuando usted se casa, Quando você se casa, usted experimenta muchas emociones y sentimientos. você experimenta muitas emoções e sentimentos. Pero con el tiempo, Mas com o tempo, eso tiene etapas. isso tem etapas. Y eso tiene que madurar. E isso precisa amadurecer. Y hay días E tem dias que usted no siente amar a su esposa. que você não sente amar a sua esposa. Usted no tiene cosquillas en el estómago. Você não tem cosquinhas no estômago. Usted no suspira cuando la ve. Você não suspira quando a vê. Pero el amor ágape, Mas o amor ágape, que es una decisión que é uma que decisão usted tomó delante de Dios, que você tomou diante de Deus, usted tomó delante de los que você hombres, tomou diante dos homens, bajo un pacto, debaixo de um pacto, le dice a usted diz a você que a pesar de que tenga días buenos o malos, que apesar de você ter dias bons ou maus, usted tiene que amarla incondicionalmente. você precisa amá-la incondicionalmente. Amor ágape. Amor ágape. No es un amor de sentidos, Não é um amor de sentidos. es un amor fiel, É um amor fiel, incondicional, incondicional, obediente. obediente. Pedro dice, Pedro diz: sobre todas las cosas, o como la cumbre de todas las cosas, tengan amor ágape. Pedro diz: sobre todas as coisas tenha amor ágape. Amor incondicional. Amor incondicional. Amor que supera lo que ustedes sienten. Amor que supera o que vocês sentem. Así sienta o no sienta congregarse, si usted entiende que esa es la voluntad de Dios, debe hacerlo por amor.
independente se você sente ou não sente que deve congregar-se, eu perdi. Usted debe hacerlo Você deve fazer por causa del compromiso a Dios y su palabra. por causa do compromisso a Deus e a sua palavra. Amor incondicional, Amor incondicional, fidelidad, fidelidade, compromiso compromisso con Dios com Deus, por encima de las situaciones. por sobre as situações. A veces los hermanos le preguntan a uno, Às vezes um irmão pergunta ao outro: hermano, irmão, ¿usted nunca ha peleado con su esposa cuando viene para la reunión? você nunca brigou com a sua esposa, discutiu com a sua esposa quando você estava vindo à reunião? Y le tocaba predicar. E era a responsabilidade dele compartilhar? Y yo respondía, E ele respondeu. E eu sí, respondi: hermano, sim, irmão, muchas veces. muitas vezes. Para vergüenza lo digo. Para vergonha eu te digo. Pero a pesar Mas apesar de los días buenos dos dias bons o los días malos, ou dos dias maus, yo tengo un compromiso eu tenho um compromisso con Dios com y Deus su palabra. e sua palavra. Debo predicar. E eu vou compartilhar. Hay días, Tem dias, hermanos, irmãos, que yo no tengo deseo de orar. que eu não tenho desejo de orar. Hay días Tem dias que yo no quiero ver a los hermanos. que eu não quero ver os irmãos. Hay días Tem dias que yo no quiero soportar las situaciones. que eu não quero suportar as situações. Hay días Tem dias que yo no quiero leer. que eu não quero ler. Pero el amor incondicional Mas o amor incondicional hace faz que seamos determinados que sejamos determinados a pesar a pensar, de apesar de, los días buenos apesar dos dias bons o los días ou malos. dos dias maus. Es interesante, hermanos, É interessante, irmão, que si nosotros miráramos las virtudes anteriores, que se nós olharmos para as virtudes anteriores, algunos estaríamos diciendo, alguns de nós estaríamos dizendo: amén, amém, orar amén. orar amém, Uy, pero leer la Biblia, mas ler a Bíblia, tener comunión con los hermanos. ter comunhão com os irmãos. Mas Pedro cierra todo, Mas Pedro, ele fecha tudo, que no es algo de que sintamos o no sintamos. que não é algo que nós sentimos ou não Es sentimos. algo que tiene que ver con nuestro compromiso con Dios. É algo que tem a ver com o nosso compromisso com Deus. Compromiso que no puede ser quebrantado. Compromisso que não pode ser quebrado. Un compromiso que tiene que ser fiel. Compromisso que tem que ser fiel. Compromiso que tiene que ser constante. Compromisso que tem que ser constante. Amor ágape. Amor ágape. Es indispensable É indispensável para crecer. para crescer. Entonces, mis hermanos, Então, meus irmãos, todas estas virtudes, todas essas virtudes, cuando somos diligentes, quando somos diligentes, cuando invertimos tiempo, quando investimos tempo, cuando nos dedicamos, quando nos dedicamos, y ellas comienzan a estar en nuestra vida, e elas começam a estar em nossa y vida, ellas comienzan a abundar, e elas começam a abundar, ¿sabe qué va a suceder? sabe o que vai acontecer? El olor a Cristo, O cheiro de Cristo, el perfume santo, o perfume santo, el perfume sagrado o perfume sagrado de Cristo en nuestras vidas de Cristo em nossas va a vidas comenzar a llenar el lugar. vai começar a encher o lugar. Pero Mas cuando no están estas virtudes, quando não estão essas virtudes, olemos cheiramos a carne, a carne, a viejo hombre, a homem velho, a o velho homem, Adán, a Adán. Adão. El crecimiento espiritual, O hermano, crescimento espiritual, irmãos, no es espontáneo, não é espontâneo, no es instantáneo, não é instantâneo, no se da de un día para otro, não se dá de um dia para o no se outro, obtiene en una conferencia, não se obtém em uma conferência. es una vida de dedicación. É uma vida de dedicação. Añadid a vuestra fe. Acrescentai a vossa fé. Yo creo que un tema como estos Eu acredito que um tema como esse abre ventanas abre janelas para que nosotros entendamos para que nós entendamos en qué aspectos de nuestra vida cristiana necesitamos crecer. em qual aspecto da nossa vida cristã nós precisamos crescer. Que el Espíritu Santo, mis hermanos, Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos pueda recordar nos possa recordar todas las cosas que hemos hablado. todas as coisas que temos Y falado. que en la gracia de Jesucristo E que a graça de Jesus Cristo nos ayude nos ajude para ser diligentes en estas áreas. para sermos diligentes nessas áreas.
áreas. Vamos a orar. Vamos orar.